Olá, muito bem. Bem-vindos ao nosso webinar. Esse é o nosso último webinar do ano e com um tema muito especial. Vamos falar sobre a inteligência do cliente. Para começar o ano 2021 já com bastante coisa ajustada. Tem muito tópico importante para a gente tratar aqui. A questão da inteligência do cliente muitas vezes é negligenciada por muitos e-commerces e a gente vai entender hoje o porquê que isso não pode acontecer. Por que está no coração, que deve estar ali no coração das estratégias de marketing de toda a loja online, de todo e-commerce. É saber quem é o cliente, conseguir identificar os hábitos de consumo, o que os clientes estão interessados, isso é muito importante. E não só os grandes players, Amazon, eBay, as grandes empresas, podem fazer isso, têm acesso a isso. Todo mundo, hoje em dia, tem acesso a essas tecnologias. Você tem recursos para isso ao seu alcance, para você implementar no seu e-commerce hoje, se você não tem isso. Então, é disso que a gente quer falar com você. Bem, eu vou compartilhar minha tela e já vou fazer a apresentação. A gente vai começar a mostrar aqui tudo certinho. Acho que agora a tela já está sendo compartilhada. Muito bem, muito bem. Aqui estamos, agora com tela compartilhada, para a gente poder dar continuidade. E a gente está falando da iDrone, né? Você que talvez esteja aqui a convite e não conheça a iDrone, vou falar um pouquinho da empresa. A iDrone é uma empresa de tecnologia polonesa, nós estamos aqui na Polônia. Nós trabalhamos 100% com e-commerce, nós somos uma empresa de tecnologia dedicada ao e-commerce, então não trabalhamos com outra empresa que não seja lojas online. Isso nos ajuda muito porque a gente consegue ter um foco muito específico para ajudar, né, as empresas de e-commerce. Estamos já presentes em mais de 20 países, isso é muito bom, temos conseguido expandir bem e tendo bons resultados sempre onde passamos. Há poucos meses atrás, agora no meio dessa pandemia, conseguimos receber um aporte de mais de 5 milhões de dólares. Foi nosso primeiro round de investimento. Tivemos aí nossa rodada de investimento, que foi muito boa, tivemos muito sucesso. E isso agora vai nos possibilitar um crescimento ainda mais sólido, não só em novos locais, novas praças, mas também em tecnologia, desenvolvimento da nossa tecnologia, melhorando a nossa plataforma e podendo oferecer um serviço cada vez melhor. Para você ter uma ideia do que nós fazemos hoje, processamos mais de 30 milhões de transações, né, para mais de 1.000 clientes espalhados ao redor do mundo, nesses mais de 20 países, como eu comentei. E esse número só está crescendo, tem crescido em taxas bem exponenciais nos últimos meses, né, por isso que fomos... aí recebemos esse aporte, isso tem nos ajudado muito, nossos resultados, e não para, né, isso não para de crescer. Nós sabemos o momento bem oportuno que vive o e-commerce, devido a toda essa tragédia da pandemia, né? Infelizmente, tudo que nós estamos passando acaba beneficiando algumas indústrias, e a indústria do e-commerce tem se beneficiado muito. É importante você fazer essa reflexão no seu e-commerce, como que você está tomando proveito disso tudo, né? As pessoas estão comprando online, as pessoas estão indo mais online. Como que você está identificando quem são os seus clientes, como que eles se comportam, por que que eles estão comprando de você e não com um competidor? Não é por acaso que eles estão ali. Não é porque eles clicaram numa propaganda e entraram. Será que é só por causa do preço? Será que é só por causa do frete, né, do envio? Qual que é a razão que o seu cliente compra de você? Quem que é o seu ideal cliente? Quem que é o seu pior cliente? Quem que é o seu cliente mediano? Tudo isso é importante você saber identificar. E não é um bicho de sete cabeças, como a gente costuma dizer em português, né? Não é um bicho de sete cabeças. É mais simples do que parece quando você usa os recursos apropriados para fazer isso para você. Então, a nossa estrutura, a nossa empresa, hoje, só para você ter uma ideia, 60% é engenharia e atendimento ao cliente, sucesso do cliente, suporte, tudo mais. E os outros 40% nós estamos divididos em marketing, vendas, parcerias, administração, né, e tudo mais. Então, essa é um pouquinho da nossa empresa, da iDrone. E para você me conhecer, né, meu nome é André Floriano. Eu sempre gosto de dizer que eu sou brasileiro. E algumas pessoas falam assim, mas dá para ver que você é brasileiro, você está falando português, né, de brasileiro. Mas olha, eu conheci poloneses aqui na Polônia, moro aqui há alguns anos, que falam português com o mesmo sotaque que eu estou falando aqui. Impressionante a capacidade dos poloneses de aprender novas línguas. Então, por isso que eu sempre gosto de lembrar, olha, eu sou brasileiro, não é só porque eu estou falando polonês
português que eu seja automaticamente. Tem polonês aqui falando português com sotaque carioca, com sotaque paulista, e você escuta, você não nota que ele é gringo, né? Que ele é estrangeiro. Então, moro aqui na Polônia já há alguns anos com a minha esposa, nossos filhos, temos 4 filhos pequenos. Tive a oportunidade de morar por mais de 10 anos nos Estados Unidos. Lá tive, né, também a oportunidade de me formar na faculdade, estudei business. Voltei para o Brasil, fiz um MBA em gestão, trabalhei um pouco por lá. E aí viemos aqui para trabalhar na Idrone, viemos para a Europa, morar na Polônia, moramos aqui na cidade de Cracóvia. E os poloneses aqui costumam achar que só porque você é brasileiro, você gosta de futebol e entende de futebol. Eu sempre falo, olha, eu não, né? Eu não só não gosto, como também não entendo, não tenho noção nenhuma. Eu gosto de surf. E eles se surpreendem, porque, né, há aquele estereótipo de que o brasileiro gosta de futebol. Enfim, isso aqui é um pouquinho de mim, né? Acho que é bom a gente se conhecer. Hoje eu sou aqui o Head of Education na Idrone, trabalho toda a parte de educação interna, clientes, prospectos, toda a parte de estrutura de material, de conteúdo que a gente vai produzindo aqui, né? E vamos falar agora um pouquinho desse webinar. O que a gente vai tratar aqui? Eu já tinha dado uma introdução anteriormente, agora a gente vai abordar aqui um pouquinho mais sobre o tema, né? A questão da inteligência do cliente, como eu falei, ela acaba sendo bastante negligenciada. Em que sentido negligenciada, André? Por que você está falando isso? Porque não tem-se muito a preocupação com criar um sistema de reconhecimento detalhado da sua base de clientes. Muitos e-commerce, né, trabalham para vender. Você vende, justamente, isso é importante. Você quer vender, você quer vender, você quer vender. Porém, todos nós sabemos, eu tenho certeza que você sabe, que para você construir algo sólido para o médio e longo prazo, não basta só você vender hoje. Você tem que criar branding, né? A sua marca tem que ser fortalecida. Você tem que ganhar participação de mercado. Você tem que ganhar mais dinheiro, tem que vender e tem que vender mais vezes para o mesmo cliente. O custo de adquirir um cliente novo é muito maior do que o custo de você manter um cliente, né? Nós sabemos disso também. Eu nem preciso colocar esses dados aqui na apresentação, porque eu sei que todo mundo está trabalhando online, que faz Facebook Ads e faz campanha, você já sabe disso, como que é importante você cuidar dos seus clientes existentes. Mas para que você saiba cuidar desses clientes, é importante você saber quem são, como que eles se comportam, o que eles pensam, quais são os interesses dele. Então esse é o tema de hoje. A inteligência é justamente sobre isso. Agora, legal, vamos então falar aqui um pouquinho da pauta. A gente vai rapidamente definir a inteligência do cliente, especificamente voltado para o mercado digital. Tá? Porque se você falar de inteligência, esse termo, ele é muito abrangente. Nós temos a inteligência de nações, né, países, as centrais de inteligência, nós temos inteligência de negócio, que é diferente da inteligência do cliente, inteligência do cliente e tantas outras formas que você pode usar o termo inteligência. E por que é isso? Acho que a gente vai ver sobre isso. E também a questão da inteligência do cliente está no coração das estratégias de marketing. Ela tem que estar ali, né, enraizada em tudo que acontece com o marketing, todas as peças de marketing, todos os planejamentos, os objetivos que querem ser alcançados, né, e por isso fazem aqueles planejamentos. Tudo isso tem que ser levado em consideração, tem que ter em perspectiva essa inteligência do cliente, ela tem que ser aplicada. Vamos falar de RFM, essa análise tão poderosa para esse assunto que nós estamos tratando, que é a inteligência ao cliente. O que é o RFM? Como que ele pode ajudar de forma cirúrgica ali no seu e-commerce? Porque é muito preciso, essas variáveis são muito importantes. E quando você consegue dar numeração, quantificar, né, essas variáveis nos hábitos de consumo do seu cliente, na forma com que ele age no seu e-commerce e também fora do seu e-commerce, não necessariamente na sua página, mas off-site, como a gente chama, por e-mail, isso é muito rico, isso é muito importante. Vamos falar do poder do RFM e por que a Idrone, a gente é a sua central de inteligência. A central de inteligência do seu e-commerce, né? Como eu falei, as nações têm lá a CIA nos Estados Unidos, que é a Central Intelligence Agency, tem também a FBI e tantas outras. Cada país tem a sua, o Brasil tem a sua agência, a Polônia, cada país tem a sua agência ou mais de uma agências, né? Então, qual que é o significado de uma agência? Por que ela está ali coletando aqueles dados? Né? E como que a Idrone, por que a gente está falando que a Idrone quer ser essa sua central de inteligência, onde você consegue ter ali uma forma de coletar esses dados, processar esses dados e assim gerar a informação que você precisa para aplicar no seu mercado.
Bem, então nosso primeiro tópico é esse, uma definição do que é essa inteligência do cliente. Bem, você sabe que há uma avalanche, enxurrada de dados vindo, né, sendo coletados não necessariamente, calma, vindo, chegando, né, através de todas as ações que o seu cliente toma no seu site. Então, quando você vai lá e cria a sua plataforma, você cria o seu e-commerce, você integra com a sua plataforma de e-commerce, o seu catálogo está lá, seus produtos estão lá, seu site está lindo, seus clientes estão começando a vir porque você está atraindo seus clientes. Você está atraindo por Facebook Ads, por Google Ads, por Outbrain, você tem orgânico, seu blog, seu podcast, você está atraindo clientes, visitantes estão vindo para o seu site. Tá? Quando eles começam a vir para o seu site, tudo o que eles fazem é gerado, né, vamos dizer assim, é catalogado, né, é colocado numa ordem, né, umas colunas de informação. Tá? Aquilo ali são dados sendo penetrados no seu e-commerce. Só que eles precisam ser coletados. Esse dado não adianta só eles chegarem, né, a serem ali ativos, estarem ativos no seu e-commerce, mas eles precisam ser coletados. Então aí começa o processo de coleta de dados. Quais dados são coletados? Bem, aí vale muito da estratégia do seu CRM, da sua estratégia, o que você quer coletar, quais dados você quer dos seus clientes. Você quer o dado, por exemplo, dos produtos que ele está visualizando? Eu quero saber quais produtos meus clientes clicam para visualizar. Eu quero saber quanto tempo demora para o meu cliente mudar de página, quanto tempo ele fica. Todos esses dados que você já sabe, se você tem familiaridade com o Google Analytics, por exemplo, te dá muitas informações ali. Só que aqueles dados, tem dados mais macros e tem dados de caráter micro, que você consegue saber em detalhes. E aqui que vem os dados importantes para essa inteligência do cliente. A inteligência do cliente, então, é a coleta desses dados, de bons dados, o processamento desses dados de forma correta, e isso gera informação, peças de informação. E quando você pega essas informações que vêm de dados, de bons dados, bem processados, essas informações são aplicadas à sua estratégia, isso é inteligência. Então, inteligência é a aplicação das informações boas que você tem coletado através dos seus processos, dos seus sistemas, né, de coleta e processamento de dados. A gente já ouviu falar, né, que conhecimento é poder. Não, conhecimento não é poder. O conhecimento é poder em potencial. Você precisa aplicar o que você sabe para que aquilo te permita algo, né? Para você possa algo, para que você tenha poder. Então, da mesma forma, a informação. De nada vale você coletar dados, se você não souber coletar os dados corretos. De nada vale você ter os dados corretos, mas não saber processá-los corretamente. E mesmo que você colete os dados corretos, processe corretamente, se você gera boas peças de informação, mas você não sabe aplicar, você não aplica aquelas informações para te gerar mais receita, como eu falei, branding, participação, né, a sua marca, reforçar a sua marca, a sua participação no mercado e a sua receita. São três focos que você sempre tem que ter. Você tem que estar sempre melhorando sua marca, fortalecendo sua marca. Você tem que aumentar a sua participação no mercado. E isso vai fazer com que você tenha mais receita. Então, isso precisa, claro, que você tenha informações na mão para que você consiga aplicar e fazer isso acontecer. Bem, isso é uma definição, tá? De forma... aqui tentando simplificar para a gente poder seguir o papo aqui sobre o que é essa inteligência do cliente. E onde você pode perceber isso? A gente colocou aqui 3 exemplos que são, né, muito evidentes, né, quando a gente olha para as grandes empresas. Você entra na sua conta da Amazon, você está acostumado. Amazon, Spotify, Netflix, qualquer uma delas. Você entra na Netflix, vamos falar da Netflix. Todo mundo hoje tem na Netflix, é difícil não ter. Então, só que a sua Netflix, o que você vê quando você entrar no seu login, sua senha, no seu perfil, é diferente daquilo que eu vejo. Eu sempre digo para minha esposa, olha, não entre na minha conta Netflix o dia que a gente não estiver vendo alguma coisa junto, porque você vai assistir coisas do seu interesse e vai acabar poluindo, né? Que eu costumo brincar com ela. Vai acabar poluindo o meu display ali, né? Em vez de Netflix mostrar as coisas que me interessam, ela vai começar a mostrar as coisas que te interessam também, que não necessariamente são as minhas. Então, é muito importante. Você vê como a gente como consumidor, está muito zeloso quanto a isso. Porque você quer praticidade, você quer abrir seu Spotify e ver só o que te interessa. Você quer entrar na Netflix e ver só o que te interessa. Isso é muito poderoso. A tecnologia por trás disso é chamada Segment of One. E isso, eu falei agora há pouco, não é um recurso
somente desses grandes players, desses gigantescos. Todo mundo hoje tem acesso a essas tecnologias. Você consegue trabalhar com isso independente do tamanho do seu e-commerce. E você precisa aprender a trabalhar com isso, porque isso é importante não só para a saudabilidade, né, ali no momento do seu e-commerce, agora atual, mas também para garantir o médio e longo prazo o seu crescimento sólido, né? Não somente um crescimento meio desorganizado, sem saber o porquê cresceu. Você está crescendo porque você está sabendo por que você está crescendo. Você está fazendo as coisas certas, suas estratégias estão corretas, você está ajustando, você está conseguindo saber, então você consegue medir mais todo o seu retorno de investimento, tudo que você está fazendo, todas as suas projeções, né? Independente do que está acontecendo no mercado, agora nós estamos diante de um novo ano que está para chegar, como que vai ser, mas você já tem, você sabe como funciona a sua casa, o seu e-commerce. Você conhece a pessoa-chave que compra os seus produtos, que são os seus clientes. Então, a maioria dos e-commerce que ficam muito preocupados com o futuro, por quê? Como que vai ser? É por falta de conhecimento do cliente. Quando você conhece muito bem a sua base, identifica a sua base, porque os clientes, independente de qualquer coisa, eles vão estar por aí, certo? Eles vão estar por aí. Quando você sabe quem são, você não fica simplesmente jogando rede para tentar pegar qualquer peixe. Você sabe exatamente quem são e você sabe ir atrás deles, sabe como comunicar com eles, falar a linguagem deles. Tá aí a importância dessa inteligência do cliente. É o que nós vemos aí com essas empresas quando você tem acesso a isso. E como eu falei, eu acabei não passando aqui o slide, essas tecnologias e recursos estão disponíveis para você. Não é só para essas empresas gigantes aí que a gente às vezes pensa que são só para eles. Muito bem. Agora é o seguinte, por quê que é importante? Eu já acabei falando um pouco, né? Mas vamos aqui pautar um pouco melhor. Por que que é importante que essa inteligência do cliente esteja no coração da sua estratégia de marketing? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Bem, a primeira coisa, deixa eu tirar aqui um pouquinho essa imagem, acho que vai sair agora. A primeira coisa é que ela te ajuda a saber quem é o seu cliente. Pronto. Tá? Você tem que saber quem é o seu cliente. Porque tem a questão da persona, né? Todo mundo sabe, quem é a sua persona? Quem que é o seu cliente ideal? Só que a sua persona, ela não serve somente para você saber quem é a sua persona, ela não serve somente para você fazer as suas campanhas de mídias sociais. Ela é importantíssima para o seu relacionamento com o cliente, para o valor no longo prazo que esse cliente tem para você. Tudo isso faz com que seja importante você saber quem é o seu cliente. Então, essa inteligência, ela faz você conseguir saber em detalhes esse perfil e essa persona. Pensa num amigo, né? Quando você pensa num amigo, pensa nos seus amigos, nos amigos que você tem, se você for ver, as características dos seus amigos, elas são bem parecidas. É difícil você ter ali, porque a gente fala de amigos, mas a gente sabe que ninguém tem muitos e muitos amigos. Nós temos poucos amigos de verdade, certo? Olha para os seus amigos de verdade, os poucos amigos de verdade, não os colegas, aquela amizade mais que se vê de vez em quando, os amigos mais próximos. Se você observar os seus amigos mais próximos, que a gente poderia fazer analogia dos clientes ideais aqui, no caso do seu e-commerce, seus amigos mais próximos, eles têm características parecidas. Dificilmente você vai ter um grupo ali de amigos próximos que eles são extremamente diferentes em tudo. Isso é muito, muito raro de acontecer. Eles têm características, porque você, para ser amigo, você precisa, em alguns pontos, gostar das mesmas coisas, comungar das mesmas coisas, para que vocês tenham uma interação, para que aconteça a troca. Né? Então, sei lá, se o seu amigo ele gosta só de coisas de fazenda, de country, de música e toda essa parte, e você só gosta de praia, ele não gosta de praia, e você não tem acesso nenhum, você não tem nem como ver fisicamente, porque ele está lá no interior do país, você está no litoral, na borda, os assuntos são totalmente diferentes, os gostos são totalmente diferentes, então você estabeleceu uma amizade séria ao longo prazo, você começa a faltar, né, ali, recursos, vamos dizer assim, como a gente usa o termo no nosso e-commerce. Então, se você for ver as suas amizades mais próximas, elas têm características semelhantes. Então, saber quem são é fundamental. Não é simplesmente um clichê que a gente fica falando o tempo todo. Tem que saber quem são seus clientes, tem que saber quem são seus clientes. Você vai ver que na prática, como que isso é importante e necessário. Bem, te mantém em dia com competição, certo? À frente de quem não está fazendo isso, isso é fato. Eu disse há pouco que muitos estão negligenciando, e estão mesmo. Então, aí você já se coloca à frente. Quem trabalha com inteligência se coloca à frente. A Amazon diz, até hoje, desde 1995, desde a metade da década de 90,
que ela é uma empresa de dados. Não é um e-commerce, não é uma empresa de logística, né? É só uma empresa de dados. Tamanha é a importância que eles dão para a questão da coleta, do processamento e das informações que são geradas a partir desses dados. E o que eles conseguem fazer com aquilo? Conseguem fazer uma empresa que vale já na casa do trilhão de dólares. Impressionante, porque sabe trabalhar com dados. Então, isso te coloca à frente de qualquer competição. Principalmente porque a maioria das pessoas não estão fazendo isso. Bem, e com isso, claro, vai culminar um crescimento sólido do seu negócio. Quanto melhor você conhecer os seus clientes, melhor você vai conseguir fazer com que eles convertam em compras, com que eles se tornem recorrentes, comprem de forma sempre recorrente e com que te dão esse retorno, né, te deem esse retorno, que é o seu faturamento aumentando e você melhorando no curto, no médio e no longo prazo. Bem, agora vamos entrar um pouquinho no assunto do RFM. Queria falar com você sobre isso. Você sabe que RFM é uma metodologia, é uma forma de analisar esse perfil do cliente baseado em 3 variáveis. As variáveis mais importantes no que se diz respeito às ações que o cliente toma numa loja. No caso, com quanta frequência ele vem, quão recente foi a última compra e qual que é o valor que ele gasta quando ele compra. Isso são dados importantíssimos que tem que saber. Então, todos os clientes são iguais? Não. Todos os clientes são, ao mesmo tempo, únicos, né? Cada um é único, cada um de nós somos únicos, mas, ao mesmo tempo, nós somos muito diferentes em perfis. Só que essas diferenças, elas se encaixam em algumas classificações, que você tem ali os seus grupos de clientes. Quando você entende o perfil do cliente baseado em quão recente ele comprou, quão frequente ele compra e quanto ele gasta, isso te dá tanta informação que você consegue saber a linguagem que você usa para falar com ele, baseado em cada uma dessas classificações. Quais seriam essas classificações? Nós trabalhamos com 10 classificações. Tá? Nós temos aí 10 classificações, já vou mostrar isso de uma forma mais visual, para você ver e você vai entender melhor. Mas essas classificações, elas se baseiam nessas variáveis. Aqui, na vertical, você vê a variável de gasto, valor gasto e frequência. E aqui na horizontal, nós temos a recência, tá? Em blocos. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, mais de 30 dias. Isso normalmente você pode customizar dentro das suas estratégias, dentro da estratégia do seu mercado, da sua indústria. Mas o importante é o seguinte: você não quer falar com champions, né, como a gente chama aqui, os campeões, os seus clientes campeões, os seus melhores clientes, com a mesma linguagem, com a mesma abordagem, com a mesma oferta, com que você fala com os seus clientes que estão hibernando, estão em estado de hibernação. Então, assim, eles são clientes diferentes, com perfis diferentes. A energia que você gasta para falar com esses clientes, se você não souber com quem está falando e usar a linguagem certa, ela é muito grande. Você está gastando tempo, recursos, né, e que é a sua energia preciosa para o seu negócio. Vou te mostrar aqui, numa visão melhor, como que você pode... Deixa eu abrir aqui um momentinho. Eu vou mudar de tela, porque vai ficar melhor para te explicar isso aqui agora. Muito bem. Seguinte. Aqui agora nessa tela você está vendo aqui um mapa, né? Um mapa mental. Vamos aqui para a parte de inteligência do cliente. Nessa parte de inteligência do cliente, você vai ver que a gente tem aqui a parte do CRM, né? Que é onde você tem todos os dados do seu cliente, perfil e tudo mais. A parte de segmentação dinâmica e análise de RFM. É o seguinte, na análise de RFM, como você viu no quadro há pouco, você tem 10 classificações diferentes que você vai dar ao seu cliente baseado nessas variáveis: essência, frequência e valor monetário. Só que, estrategicamente, você entende que existem 3 categorias de RFM. Existe o RFM alto, o RFM médio e o RFM baixo. Isso vai fazer mais sentido já já. Quem que são os clientes que estão no seu RFM alto? Que tem alto RFM. Então, eles têm alta recência, alta frequência e alto valor monetário. Significa que é alta recência? É porque, como eles têm alta frequência, estão sempre comprando. Então, sempre estão comprando recentemente, porque eles sempre compram. Eles retornam. Tá? E esse sempre, ele é de acordo com o seu negócio. Tá? É bom você entender isso, porque você determina essa periodicidade. Então, por exemplo, sei lá, você vende pneus. Ninguém compra pneu toda semana. Você tem ali um período maior, né? Uma vida maior de vender pneu. Então, é claro que você vai alterar
ali a sua fórmula da RFM para que aquele recente tenha um espaçamento maior. Vamos colocar aqui 180 dias, eu sei que é até mais que isso, mas sejam 6 meses, entendeu? Então, o cliente que a cada 6 meses volta e compra, você fala assim, ele compra com frequência e comprou recentemente, que faz aqui nos últimos 6 meses. Você estabelece o quão recente, o que é recente. Então, isso aí vai variar de empresa para empresa, de segmento para segmento, tá? Mas é importante você entender que então tem os seus clientes que têm esse alto RFM, o médio e o baixo. Quem seriam os clientes com alto RFM? Bem, de uma forma para a gente tentar começar a entender, esses são os clientes que te amam. Tá? Esses são os seus clientes que te amam, são o seu cliente ideal. É o cliente que toda loja queria ter em toda a base. Queria que toda a base de contato, toda a sua base de cliente fossem esses clientes. Beleza? Então, segura aí que já já você vai entender o porquê que é importante essa linha de pensamento dos clientes ideais, dos piores clientes, do seu cliente mediano. Aqui abaixo, agora eu pulei para baixo, não estou ainda no mediano. O seu cliente de RFM baixo, ele é aquele cliente que, para ele, você é indiferente. Ele não quer saber de você. Para ele, você não faz nem bem nem mal. Ele não, nem lembra que comprou com você, nem lembra da sua marca. Tá? Ele é seu cliente problema. Só para você pensar assim, se todos os seus clientes fossem assim, você não existiria. Simplesmente você não existiria, porque não tem como existir no mercado se as pessoas não têm, se você não tem pelo menos um grupo de pessoas que são mais fiéis, que são mais leais, que compram de você. Nenhuma empresa sobrevive de vendas aleatórias, esporádicas o tempo todo, sem nenhum retorno, sem pessoas voltando à loja. Não é assim. Né? Todos os seus clientes são novos e compram uma vez só. Você vê que isso não acontece, não é realidade. Então você tem recorrência, você tem clientes que passam a gostar de você, que passam a ser fiéis à sua marca, por vários motivos, que isso é importante você identificar. Então, esses clientes problemáticos, eles são seus piores clientes. Só que tem um detalhe. Esses clientes problemáticos, eles representam cerca de 75% da sua base de contatos. Qual que é a sua base hoje? Você olha lá na sua plataforma, quantos clientes você tem na sua base? 10 mil? Quantas pessoas você tem na sua base de contatos? 15 mil? 2 mil? 100 mil? 1 milhão? 3 milhões? Temos clientes aqui na Hidrone com 15 milhões, com 100 mil, com 10 mil, com vários tamanhos de base de contato. Tá? Cerca de 75% dessa base são esse tipo de cliente. Como eu falei, o cliente que vem, compra, nunca mais volta, nem lembra de sua marca, nem lembra que comprou. São esses clientes. André, mas você falou que se eu tivesse só esses clientes, eu não sobreviveria. Mas você não tem só esses clientes. Eu não falei que é 100%, mas está em torno de 75%. E quem são os seus clientes ideais? Bem, os seus clientes ideais, eles representam ali em torno de 5%. Tá? Você passa um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, é em torno de 5%. Isso é estatística mesmo, tá? Não são números que eu estou trazendo aqui da cabeça, são números reais e você vai saber constatar isso no seu e-commerce. Você acompanha aqui que você vai entender como constatar isso. Então, aquele seu cliente ideal, que você quer que seja toda a sua base, ele representa só 5%. Então, dificilmente você sabe que toda a sua base vai ser com aquele perfil ideal. Tá? Mas o que você pode fazer quanto a isso? Bem, vamos lá. Quem que é o seu cliente mediano? Esse é aquele cliente que tem simpatia por você. Ele acha você legal, tem a simpatia por você, não te ama como o seu cliente ideal, mas para ele você, ok, você passa bem, é o seu cliente médio. Só que é o seguinte, esse cliente representa ali em torno de 20% da sua base. Aí você deve estar pensando, falei, bem, qual que tem um efeito aqui? Aonde que eu vou colocar mais energia e mais força? Aqui o princípio de Pareto, para quem conhece o princípio de Pareto, 80-20, ele se aplica impressionantemente. Não é à toa que esse princípio de Pareto, ele permeia tantas áreas da nossa vida, nos negócios e tudo mais. Né? 80%, quer dizer, 20% dos seus clientes, eles representam 80% do seu faturamento. São eles que fazem a roda girar. São esses clientes que pagam a sua conta. Não tem como você ter só cliente ideal, porque esses representam muito poucos. Não tem como você só ter cliente problemático, porque esses não te dão nada que você precisa, não pagam a sua conta. Agora, os clientes médios, que representam em torno de 20%, esses estão pagando a sua conta. Agora, vamos colocar isso na perspectiva de quem são esses clientes, então. O que eles fazem? Bem, os clientes, vocês lembram lá que eu mostrei há pouco uma tabela de classificação com 10 classificações. É uma tabela de RFM com 10 classificações.
Os seus clientes campeões são aqueles clientes que têm alta score ali, né? Tem uma numeração alta de recência, de frequência, de valor monetário. Então, ele ali é o seu cliente campeão. Ele comprou recentemente, ele compra sempre e ele gasta muito quando ele compra. Bem, bem, bem. Não estou falando muito acima da média, não. Estou falando assim, os seus top 10% ali de valor gasto na sua loja, ele está sempre ali. Então, eles são os seus clientes campeões. E os seus clientes fiéis, né, os seus clientes que são leais a você, eles são clientes muito bons e gastam muito. Tá? Eles também gastam muito, estão dentro da classificação. Não necessariamente eles têm tanta frequência quanto os campeões, nem compraram tão recente quanto os campeões, só que eles estão no mesmo nível de gasto. Eles gastam muito. Tá? Eles são os que mais gastam na sua loja. Beleza. Vamos lá. De novo, eu vou fazer os dois extremos. Quem são os seus piores clientes? São aqueles clientes que estão em estado de hibernação. A gente chama de estado de hibernação porque eles estão lá e não estão fazendo absolutamente nada, nem comprando, nem interagindo, nem absolutamente nada. Eles compraram com muita pouca frequência, eles gastaram bem pouco, né? E quando compraram foi há muito tempo atrás. E os outros clientes ruins que você tem são os seus clientes perdidos, que a gente chama. Como se fosse assim, ó, esse é caso perdido. Tá? É importante saber que tem muitos na sua base que são casos perdidos. Que quando você fica mandando e-mail, fazendo comunicado, gastando dinheiro para atrair, para engajar esses clientes, você está simplesmente jogando dinheiro fora. Né? Como a gente falou, o balde está cheio de buraco, está vazando a água. Você precisa saber como tampar e como evitar que isso aconteça. E a melhor forma é conhecendo os seus clientes. Por isso que o tema é a inteligência do cliente, conhecendo os seus clientes. Bem, esses são os seus piores clientes. Eles não compram há muito tempo. Compraram uma única vez ou pouquíssimas vezes. E quando compraram, foram os que menos gastaram na sua loja. Tá? Então, olha a combinação de coisa negativa. Eles estão ali entre os que menos gastaram historicamente na sua loja. Eles não compram há muito, muito tempo e compraram uma única vez, então não tem frequência, no máximo 2 vezes ali. Então, são casos perdidos já. Desapareceram, talvez nem lembre do seu nome. Bem, você pode tratar esses clientes aqui, esses 75%, em muitos casos, como prospectos. Tá? Quando você entende a parte da estratégia do marketing ali, a diferença entre como que você cuida e fala, se comunica com quem compra de você, com seus clientes, efetivamente, e como você fala e se comunica com aqueles potenciais clientes, aqueles que estão já vindo ali no seu funil para possivelmente comprar com você. Então, você sabe que a linguagem, a abordagem é diferente. E esses clientes, apesar de já serem compradores, eles são um nível de comprador que você pode os classificar como prospecto, pode retorná-los à boca do funil e classificá-los como prospecto. Em vez de você gastar tanta energia, recurso e tempo tentando falar com seus clientes como compradores, como clientes da sua base, recorrentes, você começa a trabalhar com inteligência e saber aonde colocar esses clientes. Por que é importante você saber quem são esses clientes? Bem, quando você vai identificando, várias coisas você pode fazer. Você sabe quem é o seu cliente ideal, certo? Você está aqui e sabe que é o seu cliente ideal, sabe quem são eles e sabe o que eles fazem. Por exemplo, na plataforma da iDrone, você consegue acessar a lista desses clientes. Eu quero ver quem são meus clientes campeões. E de forma dinâmica, porque o cara pode ser campeão hoje, semana que vem não ser mais, porque não tem a recência, já caiu um ponto, então ele caiu para clientes fiéis, ele não é mais campeão. Então, essa classificação, ela ocorre de ordem dinâmica. Você trabalha ali com processos dinâmicos de inteligência artificial, sempre processando esses dados, coletando esses dados, conseguindo categorizar esses clientes de uma forma que manualmente você não conseguiria. Enfim, esses clientes, eles estão ali, você pode pegar a lista deles. Como eles são poucos em números, eles nunca vão ser a maioria, você consegue acessá-los. Você pode fazer uma estratégia, por exemplo, de eu vou contactar alguns dos meus clientes. Você já tentou? Eu sei que muitas empresas mandam, né, pesquisas de satisfação, mandam formulários de pesquisa, mas normalmente manda para todo mundo, né? Você não tem que mandar para todo mundo. Quem vai responder as suas pesquisas, no máximo, se você conseguir fazer isso acontecer, porque você sabe que não é fácil, que as pessoas preencham pesquisas, preencham formulário, são os seus melhores clientes, são os seus campeões. E você ainda tem que criar um bom benefício para atraí-lo para fazer aquilo para você. Então, quando você sabe quem são, você pensa assim, bem, eu preciso trazer mais desses clientes para minha loja. Essa é a lógica, não é? Você quer cada vez mais
clientes como esse, que são os seus clientes ideais. Lembra aqui do lado? Esses são os clientes ideais. Você fala assim, eu preciso trazer mais desses clientes. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cada vez mais entender como que essa pessoa é, como que ele funciona, qual que é a sazonalidade de compra, quais são os tipos de compra. Eles trabalham mais com cartão, eles trabalham mais com boleto, eles gostam de que tipo de delivery, de entrega, eles gostam da entrega padrão, eles pegam sempre a entrega express, a mais rápida, eles estão dispostos a pagar mais por tempo, por qualidade. Tudo isso você vai mapeando e você vai entendendo. Quando você começa a entender de fato o perfil, porque muitas vezes pessoas pensam que saber a persona é só saber idade, sexo, localização geográfica e classe social. Não é só isso. Isso é de aspecto macro, inclusive. Nós não podemos dizer que está aí dentro do âmbito micro da análise, porque a micro ela é dinâmica. Tá? A macro ela não muda. A pessoa ela está ali, a idade dela muda, é claro, mas assim, ela está sempre dentro daquele ambiente dela, né? de área, de faixa etária. Agora, os hábitos de consumo eles estão mudando a todo momento por causa das atenções que estão dispersas de tudo que está acontecendo no universo online. Então, quando você está ali de perto analisando essas trocas de comportamento, entendendo esse perfil, você começa a saber muito bem como falar e quem são esses seus melhores clientes. Aí, o que você vai fazer? Por exemplo, você pode pegar essa lista, né, dos seus melhores clientes, subir ela no seu Facebook e falar para o Facebook, eu quero fazer campanha para o lookalike dessa categoria aqui, só desses clientes. Você já sabendo o perfil deles, você pode criar suas próprias campanhas também manuais, buscando esse tipo de perfil. Você entendendo como são esses clientes, você pode criar mais conteúdo, mais marketing de conteúdo voltado com essa linguagem, para esse perfil de cliente. Porque você quer sempre falar com o seu cliente ideal, sempre falar para o seu cliente ideal, sabendo que quem paga a sua conta é o cliente médio. Aqui que está um pouco paradoxo, né? Você sempre vai buscar a linguagem do seu cliente ideal, você quer atrair o seu cliente ideal, mas você sabe que esse ideal, muitas vezes, ele pode cair de categoria e passar a ser o seu cliente médio. E são os clientes médios que vão pagar a sua conta. Só que isso aqui você só vai entendendo se você consegue fazer essa discriminação. Bem, esses clientes médios, a gente tem 6 classificações. São os potenciais clientes fiéis, são aqueles clientes que compraram recentemente e já compraram gastando bem. Já gastaram bem. Opa, eles podem virar clientes fiéis. Se eles gastarem um pouquinho mais, se eles tiverem um pouquinho mais de frequência, eles já passam a ser clientes fiéis. E é isso que você vai trabalhando. Novos clientes. Um cliente que acabou de comprar, acabou de chegar, comprou uma vez ou algumas vezes e nada demais. Não foi um gasto tão alto assim, por isso que ele já não chegou como potenciais fiéis. Clientes promissores. Aqueles clientes que compram com frequência, eles gastam bem, mas faz tempo que eles não compram. Você está entendendo que cada cliente tem uma forma diferente de falar? E você pode mandar suas newsletters, sua campanha de e-mail marketing para cada grupo desse. E já já vou falar disso, como que isso é importante, como que isso impacta positivamente o seu negócio. Os clientes que precisam de mais atenção são aqueles clientes que têm recência e gasto acima da média. Tá? Eles compraram recentemente, eles têm uma certa frequência e têm gasto acima da média. Não é o top dos gastos, por isso que eles não estão lá em cima, mas é acima da média. Você fala, opa, calma aí, já sei quem é esse cara, ele tem um gasto acima da média, eu tenho que agora puxá-lo para cima no ranking ali, né? Se a gente puder falar assim, esse ranking de classificação. Os seus clientes estão correndo risco. Olha, esses aqui já vão deixar de ser seus clientes. Eles compravam com frequência, mas não fazem uma compra já há um bom tempo. Então, eles já compravam com frequência, tinha um valor ali bem mediano de gasto, mas já faz muito tempo que eles não compram. Por que eles compravam com frequência e depois pararam de comprar? Será que eles não compram mais aquele produto, aqueles produtos que você vende? Ou será que alguém atraiu eles, um outro competidor? Então, assim, tudo isso é necessidade de ser investigado. Isso você só consegue investigar sabendo que isso existe. Bem, então aqui, vou só confirmar uma coisa aqui. Eu acho que tá. Desculpa. Eu acabei tomando um susto aqui. Se eu não estava, se na troca de página eu tinha deixado de compartilhar. Falei, será que eu estou falando esse tempo todo sem estar compartilhando a tela? Mas a tela está compartilhada. Bem, e por fim aqui, os clientes que você não pode perder. Então, esses estão correndo risco de perder. E abaixo desses são os clientes que, olha, esse aqui você não pode perder. Por quê? Porque são clientes que já gastaram muito na sua loja, mas eles estão nativos faz tempo. Então, eles gastavam como campeões. Esses clientes já foram campeões um dia.
E eles vieram caindo, 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 caindo. Por que ele veio caindo tanto? Porque você não soube cuidar dele. E por que você não soube cuidar dele? Porque você não sabia quem eles eram. Você não sabia como falar a linguagem deles. Então, se você não sabe quem seus clientes são e consegue falar a linguagem, eu vou usar sempre esse termo, falar a língua dele, saber como se comunicar com ele, você acaba padecendo nessa situação de tratar todo mundo igual e ter baixíssimos resultados. Então, André, qual que seria, então, a solução para isso? Como que eu trabalho isso de forma melhor? Bem, você tem aqui essa ferramenta, tá? Que é essa análise de RFM. Você conseguir implementar essa inteligência, né? Essa forma de analisar, essa metodologia no seu negócio. Como você faz isso? E você vai sabendo ali as suas listas, porque você vai ter na sua plataforma as suas listas de clientes. Você sabe quem são seus campeões, clica lá, abre a lista. Ou pode clicar, mandar um e-mail somente para esses campeões. Ou sabe quem são seus clientes fiéis, pode ver a lista ou mandar um e-mail somente para eles. E você viu aqui a representatividade. 75% vão ser seus piores clientes. 20%, aquele grupo médio ali, que representa aquelas 6 classificações. E só 5% dos seus clientes ideais. Então, você tem que usar os seus clientes ideais e os seus piores clientes como benchmarking. Eles têm que ser para você referência do que você não quer, que são seus clientes baixos, seu RFM baixo, seus piores clientes, aqueles você não quer. Você não quer atrair. Então você tem que estudá-los também. Você tem que saber quem eles são, tem que abrir a lista deles, investigar, começar a entender, fazer análise de dados. Tá? Analista de dados faz isso. Você analisa dados, começa a conectar pontos, fala assim, olha, aí você vai falar para o seu gestor de tráfego, vai falar para a sua equipe de marketing, olha, eu não quero atrair esse tipo de cliente. Vamos mudar o copywriting, vamos mudar a abordagem, vamos mudar a linguagem. Significa, então, que você fala assim, então já que esses clientes não servem, eu posso, então, eliminá-los da base. Não é assim, porque a base se recicla e volta de novo o mesmo percentual. Tá? A ideia não é assim que funciona. Então, você tem que entender que essa aqui é uma realidade que vai sempre permanecer, 75, 20, 25. É claro que eu estou falando números aproximados, né, que vai variar de acordo com sua base, com como você trata a sua base, mas vai estar sempre orbitando esses números, tá? Esses números são bem reais. Tá? Mas o que acontece é o seguinte, essa base ali, ela vai servir para ser ativada de vez em quando. Como eu falei, você vai trabalhar com esses clientes como fossem prospectos, com a linguagem de um prospecto, usando, né, a experiência que você tem na abordagem de prospectos. E você vai usá-los também como benchmarking para você aprender quem são esses clientes ruins, que isso não seja replicado. Você não quer trazer esse tipo de cliente como visitante da sua loja. Você não quer que eles visitem a sua loja, porque você sabe que são clientes que não vão ter o seu LTV, né, o Customer Long Term Value, ele não vai ter, não vai ser bom, não vai ser alto, não vai ser o que você precisa. Então, você quer evitar que aqueles venham. Você está investindo em tráfego, você está investindo em campanhas, você está investindo em uma série de coisas para trazer pessoas, você quer trazer as melhores pessoas para sua loja que vão te dar mais retorno no curto, no médio e no longo prazo. Então, você precisa saber quem que não te dá retorno. Se você não souber, estiver trazendo todo mundo, como eu falei há pouco, jogando a rede, o que cair, caiu, você não está usando de inteligência para gerir a sua base de clientes. E eu não estou falando para gerir o seu negócio, porque o negócio já é outro tipo de inteligência. O negócio envolve competição, envolve uma série de coisas. Outras análises, né, mais um pouco complexas. Aqui eu estou falando dos clientes, são eles que pagam a sua conta. Por isso que você precisa ter essa inteligência, saber quem são eles, como eles se comportam e começar a falar na linguagem deles. Aí se você falar assim, André, mas eu não consigo, eu não tenho aqui recursos humanos, eu não tenho pessoas suficientes que eu possa manter uma frequência de mandar 10 e-mails diferentes. Né? Já é difícil mandar um às vezes, imagina 10 linguagens, tipo frameworks de e-mails diferentes. Bem, então você pode reduzir isso para 3, de 10 para 3. De forma muito inteligente, você pode criar uma classificação assim, é assim que eu falo com quem tem RFM alto, é assim que eu falo com quem tem RFM médio, e é assim que eu falo com quem tem RFM baixo. Exemplo prático. Bem, quem tem RFM alto, você não vai mandar uma promoção de 40% só hoje ou você nunca mais vê isso. Não é a urgência, não é o FOMO, não é a agressividade da oferta que vai fazer o seu cliente campeão, por exemplo, converter. Ele já gosta de você, ele já vem sempre, ele já identifica a sua loja. Então você pode usar esse cliente para outra coisa, para responder formulário de pesquisa, você dá um benefício para ele, para que ele faça isso, porque ele respondendo as perguntas, se você fizer as perguntas certas, você vai ter as respostas que você precisa para identificar melhor esse perfil. Então, você pode usar dessa forma, ter um tratamento diferente com ele, oferecer, por exemplo, produtos exclusivos, novos produtos, serem os primeiros a saberem, vários
estratégia você pode usar. Aqui o ponto não é ficar criando, né, nem pautando estratégias, não cabe aqui isso, eu estou apresentando a questão da inteligência do cliente, esse que é o nosso tópico, mas você vai falar uma linguagem diferente com ele do que você vai falar com, lá embaixo, os seus piores clientes, de RFM baixo. Aquele sim tem que ser bastante agressivo, você tem que chegar falando, olha, legal, que bom que você está aqui, estou te mandando esse e-mail porque nós estamos com uma super promoção, 40%, bum, grande oferta, agressiva nesse sentido, né, que eu quis dizer, a oferta é bem alta. Olha, só que é só hoje, urgência, só hoje, perdeu. 11h59 da noite, acabou. E depois que acabar também, você nunca vai ver esse preço. O preço vai duplicar semana que vem. Então, para criar aquele também fear of missing out, né? Aquele medo de perder, medo de perder. Então, são outra abordagem, são outros gatilhos mentais que você vai ter quando você for falar com esse seu cliente ruim, com esse seu cliente RFM baixo. Então, você tem ali 2 tipos já de estilos de comunicação. E o do meio, que é o seu cliente average, que é o seu cliente mediano. Né? Aquele cliente, você tem que fazer muito teste. Não que os outros você não tenha também, mas esse do meio você tem que fazer muito teste de linguagem, de oferta, de abordagem, do que você oferece, de como que você fala. Esses clientes gostam de comunicação humana, no sentido de alguém pegar o telefone e ligar para eles, alguém falar num chat live com eles, responder um e-mail para eles, ou eles gostam também de cupom, de desconto. Isso vai variar muito dentro da sua indústria, dentro do seu comércio, do seu segmento. Então, você precisa aprendendo muito como lidar com eles. Mas a prática leva à perfeição. Quanto mais você vai praticando a usar esses 3 tipos de abordagem, veja que eu já reduzi para 3. Estou nem falando que você precisa dos 10. 10 é o mundo ideal? Sim, quando você conseguir ter mais recursos humanos e puder ali usar, né, de fato, bem essas classificações e saber comunicar com cada um dos 10, excelente. Mas não quer dizer que você não possa já começar muito bem, muito à frente da maioria dos seus competidores, se você colocar essas 3 classificações: alto RFM, médio RFM e baixo RFM. Então, o RFM é uma ferramenta poderosíssima que eu realmente, por isso que eu estou batendo bastante aqui nessa questão, ela está dentro da inteligência do cliente por causa disso. Você está o tempo todo, né, coletando esses dados, só que com a metodologia de RFM, esses dados são coletados bem, você sabe os dados que estão sendo coletados, a recência, a frequência e o valor monetário. Esses dados são processados de forma dinâmica e eles te entregam informações, que são listas dos clientes, que é a capacidade, a possibilidade de você clicar, enviar um e-mail para essa base. Então, olha só, eu não sei como que foi o seu ano, tá? Como que você acha que vai ser o ano de 2021? A quem você está ouvindo, né? Nós temos momentos que tem 2 vozes sempre, está muito tudo dividido em 2. Quem tá, os pessimistas e os otimistas. Pouquíssimas pessoas estão ali no meio, ali um pouco mais realistas. Mas enfim, isso não é o ponto aqui. O que você está esperando de 2021? Seja o que for, você quer crescimento para o seu e-commerce. Ponto. O que você espera, os seus medos, as suas ansiedades, angústias, boas perspectivas, ou que seja, né, o ponto. No final, todo mundo quer crescer, ganhar mais dinheiro, colocar mais dinheiro no bolso, ter mais resultado, ter mais sucesso. Tá? Então, o que acontece aqui? Como a sua preocupação acaba sendo muito logística, você tem que ter fornecedores, logística, pessoal, treinamento, o seu site, desenvolvimento, suas ferramentas. Então, você acaba focando muito nisso. Por isso que eu repeti já umas 2 ou 3 vezes ao longo desse webinar a palavra negligenciar. Infelizmente, muitas pessoas, muitos e-commerces, né, gerentes de e-commerce, pessoas que estão à frente dos e-commerce, ficam tão focados, que é importante, toda essa parte prática e funcional do e-commerce, a logística, os seus fornecedores, precificação, mercado, produtos, competição, que acaba achando que os clientes estão vindo. Eu estou fazendo campanha no Facebook, os clientes estão vindo. Eu mando e-mail para eles quando eles abandonam o carrinho, eles estão sendo ali enganjados. Eu mando newsletters, eles estão abrindo, estão recebendo. Só que esse é o clamor desse webinar, que eu estou falando para você nessa data importante, chegando aí a 2 semanas do final do ano, início do novo ano, para você refletir sobre isso, tá? Dê uma atenção a mais a esse nome, tá? Que não é clichê, inteligência do cliente. Dê uma atenção a mais. Busque mais informações sobre isso. Entenda como que você pode, de fato, ter isso enraizado no seu e-commerce, no coração do seu e-commerce. Você precisa conhecer os seus clientes. Quanto melhor você saber quem eles são, melhor você vai saber falar com eles. Mais resultados eles vão dar no curto, no médio e no longo prazo.
Então é isso aí. Deixa eu agora passar aqui de volta para a minha apresentação anterior, para concluir aqui. Opa, tá carregando. E a Drone, como eu falei há pouco, ela quer ser essa central de inteligência. Bem, o que está por trás disso? Nós estamos vendo aí esse crescimento do e-commerce. Eu fiz até um webinar algumas semanas atrás, onde eu abordei uma questão, trouxe um dados aí de uns pesquisadores que falaram que nesse ano de 2020 o e-commerce cresceu, que eles esperavam que iam crescer nos próximos 5 anos. Olha só, que interessante. Então, nós crescemos em 2020, a indústria, né? O e-commerce global. O que eles esperavam para daqui a 5 anos, lá para 2025. Aconteceu agora no ano de 2020. Bem, só que é o seguinte, esse crescimento do e-commerce, nós temos não só o crescimento por causa da demanda, do consumo, mas também sabemos que temos o crescimento de oferta. Cada vez tem mais e mais e-commerces, né? Empresas de e-commerce, empresas vendendo online. E os clientes, né? Os clientes têm hoje uma variedade de opção muito grande. Dezenas, centenas, muitas vezes, de opção quando eles querem comprar um produto. E aí vem a pergunta, como que você consegue vencer esse mercado? O que vai te diferenciar? Quanto mais ofertas tiverem, quanto mais fornecedores, quanto mais empresas de e-commerce tiver, o que vai acontecendo com o e-commerce? Isso é mercado, isso é economia. Vai se tornando cada vez mais um commodity. Porque a dificuldade de diferenciar preço e qualidade vai ser muito grande. Porque vai acabar funilando muito nos mesmos suppliers, nos mesmos fornecedores. Então, preço e qualidade vão ser muito semelhantes. Você vai ter uma diferenciação estética, a sua loja vai ser diferente, sua logo, sua marca, seu nome, mas como que você de fato consegue diferenciar a ponto de você atrair a atenção do seu cliente? A maior moeda, né, do momento, né, sempre foi, claro, mas agora mais do que nunca, de tanta forma que nós temos de dispersar, é a atenção. Você está atrás da atenção. Às vezes você acha que você está atrás da carteira, mas você só vai conseguir colocar a mão na carteira, no bom sentido, né, que o seu cliente compre, vá lá, passe o cartão e compre, se você primeiro conquistar a atenção. Só que é o seguinte, tem outras dezenas, centenas de e-commerces, assim como você, e outras pessoas também, outros produtores de conteúdo, outras empresas e tudo mais, buscando a atenção desse cliente, né? Tentando a atenção dele. Então é uma briga, né, grande para pegar a atenção. E essa atenção, como que você pega a atenção de alguém? Como que você tem a capacidade de buscar a atenção de alguém? Seja ali que você esteja conversando com aquela pessoa, seu interlocutor, ou você esteja numa audiência, ali palestrando na frente das pessoas, ou mesmo nas suas campanhas, para você atrair visitantes, você precisa saber com quem você está falando. Se você não sabe com quem você está falando, dificilmente você vai atrair a atenção da pessoa. Então, quando um bom palestrante está falando ali diante de uma plateia, ele já tem uma noção de quem que é aquela plateia, quem que é o público que está ali, quem que atendeu aquele evento, o que eles estão atrás, por que eles querem ouvir o que você está falando. Ele não está ali, cai de paraquedas e começa a perguntar, mas vocês estão aqui por quê? Vocês vieram da onde? O que vocês vieram fazer aqui? Não, ele, né, tem todo um contexto que faz com que as pessoas cheguem ali, um tema do evento, um nome, o palestrante, né, o lançamento de um livro. Então ele já sabe com quem que ele está falando. Ele já tem esse trabalho prévio de se preparar. Então você vai atrair a atenção de quem você conhece, os hábitos, quem você conhece o interesse. Daí a importância da inteligência. Por isso que o que vai fazer com que os e-commerce não sejam commodities é a capacidade de gerar informações e aplicar, que é a inteligência. Por isso que não pode negligenciar. Talvez já tenha falado essa palavra negligenciar 10 vezes. Se ficar marcado aqui, né, se você depois ouvir a gravação, vai pensar que o webinar é sobre negligenciar. Mas não, é sobre a inteligência do cliente. Mas, infelizmente, é tão negligenciado que eu estou acabando repetindo direto eu estou fazendo essa afirmação o tempo todo. Então, é por isso, você precisa diferenciar. E não é simplesmente as suas campanhas no Facebook, de forma genéricas, que vão te diferenciar, o seu site maravilhoso, com todas as informações visuais, design, não é isso. É linguagem, é comunicação. No final das contas, quem está do outro lado da tela comprando o seu produto é um ser humano, que tem
hábitos, que têm pensamentos, que têm expressões próprias, e você, quanto mais conhece isso, mais você consegue atrair aquela atenção e fazer com que ele se converta. E quando nós falamos que nós queremos ser a sua central de inteligência, é porque, aqui eu não vou abrir mais o mapa, eu só estou mostrando, de todas as funcionalidades que a Idrone tem, a Idrone usa dessas funcionalidades como canais para trazer esses dados para o nosso sistema, para que o nosso algoritmo processe aquilo e gere essas peças de informações que possam ser aplicadas. Então, não é simplesmente a gente combina, né, as dezenas, nós temos dezenas de funcionalidades do sistema, mas a gente não tem aquelas funcionalidades só por ter, só para colocar ali comercialmente, você olhar e falar assim, nossa, eu estou pagando esse valor, tenho tanta funcionalidade. Não, não é só isso. É porque quando elas estão integradas no único sistema, ao invés de você estar usando o pop-up de uma empresa, mandando e-mail por outra, usando o chat de outra, quando você faz isso, né, o Frankenstein, aquele sistema Frankenstein, você perde muito porque essas ferramentas não se comunicam entre si. Então, a coleta e o processamento de dados, ele nunca vai ser da mesma eficácia que era um sistema integrado. A Idrone, ela se levanta no mercado, e por isso que a gente conseguiu, eu falei lá no início, esse aporte de mais de 5 milhões de dólares, porque é um sistema integrado. Os investidores entenderam isso, não só pelos resultados que nós apresentamos, mas pelo potencial que eles têm visto aí à frente agora de nós, é que, nossa, esse sistema integrado, eles têm realmente sido, têm trago um resultado muito mais impressionante, muito mais substanciais para os e-commerce do que aquelas plataformas que utilizam de várias ferramentas diferentes que não conversam entre si. Pode até resolver um problema imediato. Você tem seu pop-up com a ferramenta A, você tem seu e-mail com a ferramenta B, vai resolvendo vai remendando seus problemas imediatos, mas não vai construindo a base que você precisa de conhecimento do cliente para que você caminhe e cresça sólido, de forma sólida no médio e no longo prazo. Então, quando a gente fala que a Idrone quer ser a sua central de inteligência, nesse termo, brincando com isso, com a central de inteligência americana, Central Intelligence Agency, é no sentido de que aqui você consegue essa coleta de dados, né? O seu situation room, outra analogia também que a gente pode fazer, onde você tem esses dados entrando por esses canais. A gente tem chat, tem um inbox, você pode trazer, integrar o seu Facebook Message, tem os e-mails que você faz, tem as automações que você faz, tem os pop-ups, tem a vitrine dinâmica. Então, você tem uma série de recursos que são dados entrando, sendo processados, gerando essa informação para você aplicar. E isso, quando você vai crescendo o seu negócio de forma organizada, sabendo quem são seus clientes, conseguindo falar com eles, você vai vendo só excelentes resultados. Bem, esse é o tema que a gente queria abordar nesse webinar. Eu queria poder ter mais tempo para poder conversar mais, até mesmo poder ter a oportunidade de falar um pouco com vocês, bater esse papo. Por isso que eu vou deixar aqui agora para vocês fazerem perguntas. Se você tiver uma pergunta, manda aqui no Q&A. Eu acho que está aberto, se eu não estou enganado. Está aberto aqui a opção de você mandar uma pergunta. Se você quiser fazer algum comentário ou mandar alguma pergunta, fica à vontade. Se não, também está tudo bem. Eu aproveito para te agradecer a sua participação, te desejar um Feliz Natal e um 2021 próspero, de muito sucesso. Não importa o que vai acontecer em termos globais, claro, ninguém quer que aconteça nada grave com ninguém, mas eu estou dizendo não importa no sentido que os seus resultados não podem depender disso. Os seus resultados dependem da sua capacidade de fazer acontecer em meio a qualquer situação, seja ela a bonança ou seja ela a tempestade. Aí é que vem o sucesso. O sucesso não é só crescer na bonança. O sucesso é saber crescer na bonança e saber se manter e crescer na tempestade. E você faz isso como? Faz isso com os recursos adequados. Quando você tem acesso às informações, acesso aos recursos e sabe aplicar. Então, por isso que a inteligência está no coração da coisa. Quanto mais você tem esses dados, mais você conhece, mais você aplica, mais você consegue se blindar a qualquer situação temporal aí de questões de saúde, financeiras e tudo mais que a gente tem visto o mundo passar. Bem, aqui está um pouquinho dos nossos parceiros, alguns dos nossos clientes e aqui os nossos dados. Se você quiser, se você ainda não nos conhece, está aqui participando por algum convite que foi feito, eu também agora te convido a entrar em contato, né? Está aqui nosso e-mail, hello@idrone.me, telefones, a gente tem escritório em Barcelona, tem escritório em Estocolmo, tem escritório aqui em Cracóvia, na nossa sede, e em São Paulo, né? Nossa operação aí no Brasil.
Então, fique à vontade para nos contactar. Obrigado pela sua participação. Feliz 2021 e vá buscar essa bendita inteligência do cliente aplicada no seu e-commerce. Você não tem do que se arrepender, muito pelo contrário, tenho certeza que você vai voltar aqui falando: André, assisti aquele webinar aquele dia, acordei para a vida, parei de negligenciar e coloquei em prática isso no meu e-commerce e os resultados realmente foram extraordinários. Então, até o próximo. Tchau, tchau.